Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam nos envolvendo nesse tempo de culto, nesse tempo de encontro com Deus. Encontro comunitário, onde nós estivermos espalhados, mas ao mesmo tempo na presença desse Deus que perpassa toda a realidade que Ele mesmo criou. Que este tempo seja mais uma vez uma oportunidade de renovar as tuas forças, de renovar o nosso ânimo nesse ano que se inicia. Que o Senhor assim se faça presente aqui e fale contigo, que fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção eterna, seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção eterna, seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção eterna, seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção eterna, seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Cantai. Olá, estamos ainda diante de muitas incertezas nos momentos em que estamos vivendo. As notícias ruins são uma constante nos meios de comunicação, pipocam de um lado para o outro como enxurrada. E os veículos de informação estão sempre recheados de notícias de mortes, desempregos e a economia passando por momentos difíceis. Quantos de nós não tem alguém que já deixou uma viúva, um órfão, deixou a família meio sem recursos pelo desemprego? São esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. E os nossos governantes brigando uns com os outros,
querendo legislar assuntos que não são nem do conhecimento deles, descartando de lado os técnicos. Contendas, desacertos, farpas trocadas entre eles são ações impensadas, situações que colocam em risco toda a nossa saúde e bem-estar. Já algumas pessoas dizem que para apagar do calendário esses dias. Isto é um exagero das camadas mais pessimistas, pois também houve grande aprendizado com eles, principalmente no lado da humanização. E muitas pessoas se cotizando para arrumar dinheiro, para comprar cestas básicas, para dar àquelas pessoas que mais necessitam, que perderam seus empregos e seus recursos. De todos sereis odiado por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é a palavra do Senhor. Ele demonstra que, independente do que está aí, Deus é que está no comando. Querem colocar ou acreditar em Deus em discussão, afirmando que Ele esqueceu da humanidade. Isto me lembra um filme que volta e meia são reprisados, Esqueceram de Mim, que retrata uma família americana de classe média alta, viajando de férias para a Europa num período em que está todo mundo saindo de férias. E eles, naquela confusão toda de arrumar bagagem, arrumar pessoas e tudo, eles se perdem um pouco na jogada e vão para o aeroporto, viajam e somente ao chegar ao destino descobrem que eles esqueceram um filho em casa. Este ficou, a princípio, apavorado, mas depois gostou muito, porque o domínio era todo dele. Ele podia comer a hora que quisesse, podia dormir na cama que quisesse, podia brincar com o brinquedo que bem quisesse. Aí ele se sentiu dono da jogada, mas, ao longo do tempo, as coisas começaram a se preocupar com ele, porque ladrões começaram a querer entrar na casa dele. Bom, daí em frente vocês imaginam o que pode ter acontecido. Isso aí é Hollywood. Este é, a princípio, mais ou menos a gente pode colocar essa situação conosco. Enquanto nós estamos bem, estamos protegidos por Deus, sempre a gente está protegido por Deus, mas enquanto a gente está bem de saúde, está bem de dinheiro, o emprego está bom, a gente se considera autossuficiente. E então, quando as coisas começam a piorar, começam a baixar a bola, como nessa situação agora em que muitos perderam o emprego, nós começamos a colocar a culpa em Deus. Fazendo uma nossa analogia com relação ao menino que esqueceram dele, é mais ou menos isso. A nossa dependência de Deus ou acreditar em nossos próprios recursos. As pessoas acreditam nos seus próprios recursos. Respostas para todas essas incertezas nós podemos obter através da leitura e o meditar da palavra do Senhor na Bíblia. Pela Bíblia, através dela. Nós podemos indagar a todos: o Senhor tem sido o meu refúgio? O Senhor tem sido o refúgio de vocês também? Eu creio que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e eu me refugio nele. Na maioria das vezes, este acreditar tem me ajudado nas minhas necessidades, através das leituras e na meditação da palavra, tanto do Novo como no Velho Testamento. Não que eu ore e Deus me atenda os meus pedidos, mas a gente ora e Deus nos dá o consolo, nos dá a paciência, nos dá a condição de poder descansar em seus braços. É isso que é importante para nós. Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa leitura pode ser feita, que nós, buscando a palavra do Senhor, a gente pode buscar a palavra dele através dos salmos, dos provérbios, das parábolas, das histórias e relatos da Bíblia. Os salmos, para mim, são leituras quase que obrigatórias, que vêm às vezes em forma de oração, em forma de poesia, de cântico. E eu escolhi para falar do Salmo 139, que tem um significado bastante importante para mim. E nós vamos meditar a respeito desse salmo. Nele, Davi medita seus atributos e contrasta a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. Este salmo, o salmista destaca a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Destaca a santidade de Deus e o resultado prático que vem o atributo moral dele, que o atributo moral dele ocasiona em nossas vidas. Onisciência,
presença e onipotência. São 3 atributos incomunicáveis, que somente Deus é quem os possui. Já a santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha dessa santidade conosco, e por isso Ele exige que sejamos santos. Levítico 19:2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este salmo também, o salmista remete a Deus, a soberania, a transcendência dele, e também nos direciona a um Deus intimamente pessoal e inerente ao ser humano. Deus onisciente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto me assento e quanto me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Nestes primeiros versículos, o salmista nos apresenta um Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar, nesse texto, transmite a ideia de cavar, penetrar, alcançar o ser no mais profundo. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que você mesmo. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do seu ser, onde nem mesmo você é capaz de ir. Em seguida, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do seu cotidiano. E vai mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Na antiguidade, os povos acreditavam que cada região tinha sua própria divindade. Cada cidade possuía o seu Deus, e eles pensavam que dentro dos limites daquele território, a tal divindade reinava, conhecia e protegia seus fiéis. Mas no Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. O pai não conhece o pensamento do filho, o filho não conhece o pensamento do pai. O marido e a esposa, um não conhece o pensamento do outro, a não ser que seja revelado, por mais afinidade que tenham entre si. Abrindo um parênteses, eu e a Ilse temos uma afinidade muito grande com relação a essas coisas. Talvez pelo tempo que a gente é casado, às vezes um está falando uma coisa, outro diz, eu estava pensando nisso agora mesmo, e vice-versa. Isso é muito comum na nossa convivência. Mas também, 45 anos é bastante tempo, né? Parece que a gente se rebelar através disso. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, mesmo aqueles que nem mesmo nós percebemos conscientemente, mesmo os mais obscuros e pecaminosos, por isso temos que nos cuidar. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem nós conhecemos. Por isso o salmista diz que Deus conhece cada uma das nossas palavras antes mesmo de antes delas chegarem às nossas línguas. O Deus onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade de Deus é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem no Éden, em Gênesis 3, quando Adão tenta enganar a Deus e busca de todas as maneiras obter vantagens sem assumir seus próprios riscos. Mas no Salmo 139, o escritor entende o quanto isso é inútil. Jamais poderemos fugir do Deus onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus.
o salmista também dá uma promessa, que é o cuidado para cada um de nós. Que se ele subir com as asas da alvorada e habitar nos confins dos mares, a mão de Deus o guiará e o sustentará. A ideia nessa expressão é de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade da luz, ainda assim ele não estaria além do poder de Deus. Caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus, o Salmo também diz que isso é impossível. Jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que no princípio disse que haja luz. Gênesis 1:2. Através do profeta Isaías, Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Promovo a luz, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Interessante dar uma olhada nesse versículo de 45:7 de Isaías. Tem muitas coisas interessantes. Mas ainda nesse capítulo, segue o profeta discorrendo da grandiosidade do Senhor e a insignificância do homem. O Deus onipotente. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto porque por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso é para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre como Deus onisciente e onipresente mostra a sua onipotência na criação do homem. Ele mostra Deus como um artesão perfeito, que constrói a obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno, e ali o enxerga com clareza e perfeição. O salmista diz que Deus teceu no ventre de sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim Deus forma o homem. Depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido por bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas acreditam que temos algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metro. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. A ciência não sabe responder exatamente como isso é possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem tece o homem. No verso 16, os comentaristas têm 2 interpretações. A primeira diz que o salmista afirma que os seus membros foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. Que seria algo como um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Nesse sentido, cada detalhe de cada membro de nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes do seu desenvolvimento. Outra ideia é a de que Deus nos formou minuciosamente. Também planejou nossos dias até o fim, desde o começo. O contexto favorece as 2 interpretações e, biblicamente, as 2 hipóteses são verdadeiras. Refletindo sobre a vida humana, Jó declarou: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, Senhor, ao homem que pusestes limite, além dos quais não passará. Vou repetir. Tu, Senhor, ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Jó 14:5. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista se rende à grandeza de Deus. Se por um lado Deus conhece exaustivamente todos os pensamentos, por outro lado o salmista declara não ser capaz de enumerar os preciosos pensamentos de Deus. Tentar contá-los seria impossível. O apóstolo Paulo ficou tão deslumbrado quanto Davi, diante dos decretos eternos de Deus. Por isso ele concluiu:
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está em Romanos 11:36. O Santíssimo Deus e a submissão do homem a ele. Salmo 139, 19 a 24. Tomara Deus desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que a ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O entendimento desta última parte do Salmo parece-nos muito estranha. Ela não se harmoniza com o restante do Salmo. Imaginamos que essa última parte é a única conclusão possível, depois do salmista refletir sobre a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, ele demonstra sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de um Deus tão grande e maravilhoso. Aqui é importante entender que não há contradição alguma com o ensinamento de Jesus no Novo Testamento de que temos que amar os nossos inimigos. O salmista não está declarando sua ira contra os seus inimigos, mas contra os inimigos de Deus. O ódio que o salmista sente e registra no final do Salmo 139 não está sob a base do egoísmo. Essa santa ira é a reação esperada daqueles que conhecem o verdadeiro Deus e não aceitam que alguém blasfeme dele. O Salmo 139, o escritor bíblico não está preocupado com sua própria honra, mas com a honra de Deus. Aqui cabe o conselho do apóstolo Paulo: ireis e não pequeis. Mas o salmista também demonstra não ser um hipócrita. Ele não aponta sua indignação apenas contra os ímpios, mas também contra ele mesmo. Ele sabe, no fundo, por sua própria natureza, que ele não é melhor do que eles. Por isso ele sente temor diante da santidade de Deus. Então, naturalmente, ele encerra sua oração com um sincero pedido para que Deus o sonde, o prove e o esquadrilhe, e veja se há nele algo de errado. O salmista reconhece que nem mesmo que nem ele próprio é capaz de discernir completamente o seu coração. O profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. O salmista temia que algum mal oculto pudesse estar dentro dele. A palavra mal é bastante ampla. Ela transmite inclusive um sentido de idolatria. Nesse sentido é como se o salmista estivesse dizendo: Deus, sonda-me e veja se há algo errado ou escondido em mim, que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com a sua grandeza e ofender a sua presença. No final ele pede: dirige-me pelo caminho eterno. São várias as aplicações para o Salmo 139. Obviamente, são lições que aprendemos com o estudo dele. Aqui citaremos 4 aplicações centrais deste Salmo. Em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento de nossa vida. Conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós que nós mesmos. Em segundo lugar, nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo o sentido contrário ao que lhe foi ordenado, ele conseguia escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado. Em terceiro lugar, nos ensina que é impossível se esconder de Deus, do Deus onipotente. Ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou esconder-se dele. Ele se deitou no porão de um navio no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali. Como poderia alguém se esconder em pleno mar, justamente daquele que criou o mar e a terra seca? Quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas. Jonas 1,9. Em quarto lugar, nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Se dizemos que conhecemos Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecador contra Ele, se aceitamos como algo normal a transgressão de sua lei, se vivermos as nossas vidas flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco. Que a oração do salmista 139 seja também a nossa mais sincera oração.
Obrigado, Senhor, por esse tempo que Tu nos deste, Senhor. Obrigado por poder trazer essa palavra a Ti, às pessoas que me ouvem. Obrigado porque nós temos que botar Deus no nosso coração e acreditar na Tua palavra. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Igreja é comunidade que não trabalha só para si, mas sempre pensa nos de fora. Igreja não é só o templo, é a habitação perfeita do Espírito Santo. Eu reconheço que tenho muito a contribuir, levando o Evangelho para quem quer ouvir. Eu reconheço que com minhas forças não vou conseguir, mas com Jesus ao lado não vou desistir. Fazemos parte de um corpo, uma só fé, um só Senhor. Façamos todo o esforço para manter a paz e a união. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. Ao saber que Deus sonda os nossos pensamentos e que Ele está em todo lugar, nós também podemos contar com a presença deste Deus que é poderosa para conceder a nós e fazer infinitamente mais do que nós sequer pensamos. Que você então assim siga sob a bênção deste Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante o seu rosto e que Ele te dê da sua própria paz. Amém.